Se o Oscar fosse justo, e olha, eu sei que a gente vive sonhando com isso, 2 filmes estariam disputando os holofotes na categoria de melhor filme internacional. Ainda Estou Aqui e o filme de hoje, A Semente do Fruto Sagrado. E quer saber? Ele já tá na minha lista de favoritos do ano, pelo menos na competição do Oscar. Hoje vamos mergulhar fundo nesse longa que é um verdadeiro soco no estômago. Você tá pronto? Então vem comigo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ricardo, eu sou jornalista e sou um daqueles caras que gosta de mergulhar a fundo nas entrelinhas que os filmes nos entregam. E olha, se a gente for mergulhar nas entrelinhas, A Semente do Fruto Sagrado tem muita, mas muita coisa mesmo pra gente mergulhar. Antes de mais nada, eu devo confessar, o nome Mohamed Rasuluf só passou pelos meus ouvidos, eu nunca tinha entrado em contato com o trabalho desse cara ainda. Mas aqui vai o agradecimento ao Oscar por me colocar diante de um filme desse diretor. A direção dele nesse filme aqui é, sem exagero nenhum, uma das melhores no ano. E eu digo isso não só pelo cuidado estético ou técnico do filme, a direção dele tem algo que é muito difícil de se encontrar atualmente quando se toca em temas espinhosos como esse, que é a sensibilidade. Eu já vou explicar isso melhor, tá? Segura só um pouquinho. O filme se passa em Teherã, em meio a um cenário político que, bom, eu acho que vocês já devem estar sabendo o que está acontecendo lá. Tudo começa com a morte de uma jovem, o que desencadeia uma tensão gigantesca naquela cidade. É nesse caos todo que a gente é apresentado a Iman. Ele é um juiz recém-promovido que tem que dar sentenças de morte praticamente todo dia. E se as sentenças de morte estiverem erradas, a família pode ir atrás dele por vingança. Então ele lida com toda essa paranoia, cansaço mental e as próprias pressões do trabalho. Só que a história não é sobre o Iman, é sobre todo o contexto e todas as outras camadas que esse filme traz. Quando a arma pessoal de Iman desaparece dentro da própria casa, ele começa a desconfiar de tudo e de todos, principalmente de sua família. E é aqui que está o principal trunfo desse filme. Ele pega algo que é aparentemente muito simples e transforma isso em uma teia de poder, tensão psicológica, crise psicológica e principalmente desconfiança dentro de uma casa. Parece pesado, né? Pois é pesado, mas também é muito bem construído. Agora vamos às entrelinhas desse filme, né? A história nos apresenta e coloca Iman no centro desse contraste de poder. De um lado, ele é um representante de um regime opressor. Do outro lado, ele é um pai dentro da sua casa de umas filhas que estão começando a questionar esse regime opressor que tanto afeta não só as pessoas de fora da casa, mas a elas também. A narrativa meio que me faz sentir como se a gente estivesse entrando em uma água super gelada, sabe? Primeiro nós molhamos os pés na política, depois a água sobe até a cintura com os conflitos geracionais dentro daquela casa, mas é quando mergulhamos de vez que nós percebemos que o debate principal daquele filme é o debate sobre o gênero em si. Desde as primeiras cenas o diretor já coloca plantinhas, sabe? Sementes para essa discussão. A gente vê as mulheres que querem liberdade de se vestir da forma que elas quiserem, elas querem andar na rua sem restrição nenhuma, as adolescentes que não podem pintar as unhas por conta que o seu pai ou o seu marido ainda não permitiu isso. Tudo isso é construído de forma gradual, sabe? Quase que imperceptível se você não estiver atento a esses detalhes. Só que com a mão de um bom diretor, ele vai te envolvendo em tudo isso para que quando você menos espere, você está completamente envolvido naquela trama. O que me impressiona é a atuação da Soheila Golestani e da Masha Rostani. Elas são respectivamente a mãe e a filha na trama. As atuações delas dão peso a toda essa narrativa que a gente está acompanhando, principalmente se a gente levar em consideração as discussões que elas têm em frente à tela. Elas brilham seja nos momentos de confronto entre si ou mesmo nos de cumplicidade em que elas exercem uma para com a outra. Elas entregam uma performance que ficam sim grudadas na sua cabeça e você lembra de quando você pensa qualquer coisa sobre esse filme, você lembra dessas duas atuando com as suas personagens de uma forma muito brilhante. Claro, nós também temos o pai da família. Ele é quase que a personificação das correntes de um sistema opressor. No começo a gente percebe que ele escolheu essas correntes por conta própria, mas com o decorrer do filme a gente percebe também que tudo isso afeta ele de alguma forma, seja no seu trabalho, seja no seu papel como marido, ou seja principalmente na relação deles com as filhas. A Djamila Ribeiro, não sei se vocês conhecem, ela fala sobre como o silenciamento das mulheres, principalmente as mulheres negras, é um reflexo das estruturas de poder. Eu sei que muita gente já ouviu isso e eu acho que aqui casa perfeitamente. Até porque no filme isso ganha uma dimensão ainda mais poderosa, eu diria. As mulheres enfrentam opressões que vão além da política, tá na cultura, tá no jeito
da família em si ter se colocado naquele papel. É quase que como se o filme quisesse materializar todo o pensamento da Djamila Ribeiro e colocasse ele em tela. O que mais me interessou é como o diretor coloca tudo isso no microcosmo da família do Iman. Você sente o peso dessa opressão no dia a dia das filhas, no olhar das filhas para com a mãe e principalmente no silêncio entre essas mulheres dessa casa. E é incrível porque esse roteiro e essa direção do Hassoluf nos levam para uma cena final que é incrível, pelo menos para mim foi incrível do jeito que ela foi construída. Até porque mostra a estrutura daquela sociedade que já está em ruínas. Mostra como essa sociedade, como essa estrutura cultural mesmo da família se torna um labirinto, seja na forma metafórica ou seja na forma física. Sim, é a materialização do argumento principal desse filme. É forte e é sensacional como é feito. A semente do fruto sagrado não é de uma fácil digestão. Isso pode se dar pelo seu ritmo, que é mais cadenciado, ou mesmo pelos debates que ele levanta que não são nada fáceis de ser tocados. Não que seja difícil de ser entendido o que o diretor está tentando falar aqui, que é bem difícil de ser colocado em prática em uma sociedade como essa que a gente está vivendo. Uma sociedade bem estabelecida com estruturas fortes e que não está totalmente em ruínas como a gente viu no filme. Hassoluf tem uma direção primorosa da história. Ele sabe guiar muito bem a história para onde ele quer, fazendo com que cada mergulho nas temáticas do filme seja feito de uma maneira gradual. Sahela Golestani e Marsa Rostani, desculpa se eu estou errando o nome de vocês, pelo amor de Deus, respectivamente mãe e filha dessa trama, brilham com suas atuações chamando a atenção de todo mundo. Eu acho que chamou a atenção de todo mundo por conta da intensidade que elas colocam em seu papel. E eu digo isso novamente, seja nos momentos de embate entre as duas, ou seja no momento de reciprocidade que as duas têm ao longo do filme. Repito também, um longa não é fácil, mas é um daqueles filmes que tem muita coisa a falar. E eu digo isso porque já se passaram algumas semanas desde que eu assisti esse filme e eu fiz a crítica e tô gravando, e esse filme ainda continua na minha cabeça. Ainda continua na minha cabeça como se me apontasse que eu ainda não sei ou não consegui falar tudo o que eu queria falar sobre esse filme. Filmaço, viu? Esse foi o meu comentário sobre A Semente do Fruto Sagrado, um filme do Mohamed Hassoluf que eu tive o prazer de ter contato pela primeira vez com o trabalho desse diretor. Aqui embaixo, você já sabe, tá os meus links para as minhas redes sociais, para o Pitacos do Eleco e também para uma outra crítica que talvez te interesse, tá? Eu te espero no próximo vídeo e tchau, tchau.